Bom, boa tarde a todos. Informo, como foram solicitados, para que todos fiquem cientes que foi iniciada a gravação da nossa mesa de abertura oficial da 21ª Jornada Científica do HUB e que essa gravação ficará disponível no YouTube, que tem o link, que tem o endereço no site do evento. Então, eu estou aqui, eu sou Jusileia Rezende Souza, atualmente estou na chefia da Unidade de Gestão da Pesquisa do Hospital Universitário, sou psicóloga de formação e uma apaixonada pela ciência, então é um prazer estar aqui conversando com todos vocês e dando início à mesa que vai dar início oficial à 21ª Jornada Científica. Nós sabemos que as palestras já começaram pela manhã, agradeço a presença de todos nessas mesas que já foram realizadas, foram bastante ricas, com perguntas, participações que já mostraram ao que veio a nossa jornada. Então, essa jornada ela acontece anualmente, ela é oficialmente a apresentação dos trabalhos que, vamos dizer assim, a comunidade, né, do HUB e da universidade tem realizado, então a gente chama a todos para compartilhar esse conhecimento gerado. O tema da jornada desse ano é 50 anos de pesquisas no HUB, da bancada ao cuidado. Nós sabemos que a universidade tem uma riqueza de produção que é pesquisa com seres humanos, então que começa ali na pesquisa básica e que depois se transforma em conhecimento que muda a assistência, que muda a vida das pessoas que são usuários de serviços de saúde. E o objetivo dessa jornada é mostrar esse percurso, mostrar histórias de êxito, mostrar como é feita a educação em saúde para que se torne cada vez mais possível produzir ciência e aprimorar o conhecimento e a assistência prestada. Então, ela é uma oportunidade para a comunidade conversar com toda a rede do Distrito Federal e fora do Distrito Federal. Eu acredito que agora, no modo online, a gente consiga ter ainda mais um acesso a pessoas fora do Distrito Federal. Então, quem é de fora, muito obrigada pela presença, por estar aqui prestigiando a nossa jornada. Tá? E para dar início à nossa mesa de abertura, eu vou chamar as pessoas que vão compor a mesa. Rodrigo, eu peço que você desligue a câmera, por favor. Ok, obrigada. E aí eu chamo a partir do momento que eu chamar o nome, eu peço que cada um que eu chamar, que eu apresentar, já ligue sua câmera para estar conosco aqui na mesa de abertura. Então, inicialmente eu quero chamar a professora Maria Emília Machado Teles Walter, decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. Obrigada, muito feliz com a sua presença. Dr. José Cesare Gatto, diretor de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde, representando a EBSER. Seja bem-vindo, Giuseppe. A professora Maria David Rocha de Moura, que está aqui representando a professora Inocência Rocha da Cunha Fernandes, que é a diretora da FEPEX, e que não pôde comparecer e nos trouxe como representante a diretora da Escola de Superior de Saúde, de Ciências da Saúde, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que é a doutora Marta David. E, por fim, chamo Deide Lane Mendonça da Silva, gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário. É um prazer estar aqui com vocês e a gente dá início oficialmente, à 21ª Jornada Científica do Hospital Universitário. Deide, deixo você com a palavra nesse momento. Boa tarde a todos. Em nome da superintendente do Hospital Universitário, a doutora Elza Noronha, cumprimentos os colegas de mesa e todos que estão nos assistindo. Aproveito também a oportunidade para agradecer nossos parceiros aqui presentes, a FEPEX, representada pela doutora Marta, pela parceria na realização de estudos multicêntricos envolvendo a rede de atenção à saúde distrital. Em especial, parabenizo a FEPEX pela recente iniciativa de propor a criação de uma rede de pesquisa dos hospitais de ensino da CESDF por meio do projeto REPESUS, que tem, entre vários objetivos, apoiar os pesquisadores e qualificar as pesquisas realizadas no âmbito do SUS.
Agradeço também à Diretoria de Ensino, Pesquisa e Atenção à Saúde da Rede EBSER, sob gestão do Dr. José, que, por meio da Coordenadoria de Gestão da Pesquisa e da Inovação Tecnológica em Saúde, tem promovido ações de fortalecimento da pesquisa e da inovação tecnológica nos hospitais universitários, como os editais para provisão de bolsas de iniciação científica e bolsas de inovação tecnológica, que foram destinadas aos nossos estudantes de graduação, e também o edital para estruturação e consolidação dos centros de pesquisa no HU, nos HUs da rede EBSER. E, por fim, mas não menos importante, ao Decanato de Pesquisa e Inovação da UNB, em nome da decana Maria Emília, por apoiar os projetos que são desenvolvidos aqui no HUB e por sempre estimular a nossa integração com os demais órgãos e unidades acadêmicas da UNB, entendendo que o hospital universitário é um ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação bastante estratégico para o fortalecimento do parque científico e tecnológico da universidade. Aproveito a oportunidade para agradecer à comissão organizadora do evento, que com muita competência, compromisso e dedicação preparou essa 21ª Jornada Científica do HUB. A comissão ela é composta por vários colaboradores, mas eu ressalto meu agradecimento aqui ao Fernando Araújo, que é chefe do setor de gestão da pesquisa e da inovação tecnológica em saúde, a Jusileia Rezende, que é chefe da unidade de gestão da pesquisa, Samira França, que é chefe da unidade de gestão da inovação tecnológica e saúde, e Luciana Freitas, que é a nossa bibliotecária e que muito contribui com a gerência de ensino e pesquisa em diversas atividades. A 21ª edição da Jornada Científica do HUB conta com aproximadamente 400 inscritos, 32 palestrantes e 12 atividades distribuídas ao longo de 4 dias, iniciando-se hoje e encerrando quinta-feira. As atividades são todas gratuitas e serão transmitidas de forma remota, com o propósito de alcançar o maior número possível de participantes. Nesse ano, estamos abordando o tema pesquisa translacional. Nosso objetivo é discutir o estado da arte desse tema no âmbito do SUS, trazendo ações, estratégias e práticas que fortaleçam o desenvolvimento de estudos que permitam avançar as fronteiras da descoberta de novas tecnologias realizadas nas universidades e, assim, promover o fortalecimento e a integração dos pesquisadores com os cenários de pesquisa clínica existentes nos hospitais universitários federais. Para isso, traremos ao longo do evento exemplos de experiências exitosas desenvolvidas nesse contexto e que possam contribuir com as iniciativas de pesquisadores interessados em estabelecer a conexão entre a pesquisa básica e a inovação tecnológica. E esse tema ele foi retratado no título da nossa jornada. HUB, 50 anos de pesquisa, da bancada ao cuidado. Agradecemos imensamente a participação dos professores e pesquisadores, o professor Manuel Odorico, da Universidade Federal do Ceará, e o professor Tiago Colares, que é da Universidade Federal de Pelotas, que nos privilegiam com uma oportunidade de aprofundar a discussão a partir de um caso de sucesso reconhecido nacional e internacionalmente. E, para finalizar, aproveito para convidar todos vocês para participarem da solenidade de celebração dos 50 anos do HUB, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 23, às 16 horas, no Auditório 1, de forma presencial. Então, estão todos convidados. Eu desejo uma ótima conferência e um evento bastante enriquecedor para todos. Muito obrigada. Obrigada, Deide, pelas suas palavras. E vou passar agora a palavra para a professora Marta David.
Boa tarde a todos e todas. Cumprimentando a professora Deide e a professora Maria Emília, cumprimento os demais membros desta mesa. É com muita alegria que eu venho aqui representando a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, a FEPEX, que é a mantenedora das 3 escolas da Secretaria de Saúde, a IAPSUS, que é voltada para o aperfeiçoamento e assistência à saúde dos servidores da SES, a Escola Superior de Ciências da Saúde, da qual eu sou a atual diretora, e a ETESB, que está também celebrando 62 anos de existência esse mês, que é a nossa escola técnica, formando profissionais voltados para o atendimento técnico, tanto odontológico como de enfermagem dentro da SESDF. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, participando dessa mesa de abertura, e a grata felicidade de que eu já participei dessa jornada várias vezes ao longo da minha vida profissional, desde a residência, porque eu sou pediatra e neonatologista de formação e participei da jornada tanto como palestrante em alguns outros momentos, como ouvinte. E é com muita felicidade que a gente vê o quanto que a UNB investe em ciências, e agora com seus 50 anos, abrilhantando e mantendo o HUB, né, como essa formação de profissionais, com manutenção não só no ensino, mas na pesquisa e na extensão. A FEPEX, como fomentadora de ensino e pesquisas voltados para o SUS-DF, acreditamos profundamente que, como a professora Deide colocou, que a RPSUS vai fortalecer a pesquisa dentro da SES-DF, para que ela saia um pouco mais só daquele foco assistencial, mas que possa se consolidar como um foco de inovação, de conhecimento, para favorecer em especial a nossa população. Então, muito obrigada, uma boa jornada a todos e um excelente evento. Obrigada, professora Marta. E que bom saber, né, dessa experiência desde, vamos dizer assim, desde ouvinte a palestrante e agora aqui, né, fazendo parte da nossa mesa de abertura. Passo a palavra, então, para o doutor Giuseppe. Bom, boa tarde, muito obrigado. Obrigado pelo convite, professora Deide, Jusilei, que nós nos conhecemos já de outros carnavais, de outros vínculos. Declaro meu conflito de interesse com o hospital. Eu sou médico do hospital há 15 anos, então esse é o meu grande conflito de interesse. Tem um pedacinho a minha vida em Brasília começa dentro do hospital universitário, já pelo transplante. E eu vou complementar o que a professora Marta falou. Eu participei também submetendo trabalhos dos nossos residentes da nefrologia e do transplante. Então, participei do ciclo, e poder estar aqui hoje nessa mesa é uma honra, é um reconhecimento e um acaso também, né? Porque quem diria que eu estaria aqui como diretor de ensino, pesquisa e atenção à saúde de uma rede tão grande como é a EBSER. Tá junto com a decana, a professora Maria Emília, que conheço muito da trajetória, não pessoalmente, mas de toda a história dentro da universidade. Então, isso é uma honra em representar a EBSER. Não sei, para quem não conhece o que é a EBSER, é uma empresa de 41 hospitais, 60 mil funcionários, a 9ª maior empresa do país em número de funcionários, é a 52ª em faturamento. Então, isso é uma mega empresa, uma empresa pública do MEC, e que nós buscamos, nesses últimos 4 anos, direcionar a empresa ao que ela deve fazer, que é apoiar o ensino e a pesquisa, ensinar para transformar o cuidar. Esse é o propósito da EBSER, garantindo adequada infraestrutura para o ensino e colocando a pesquisa num ponto de destaque, a pesquisa e a inovação. Nós não podemos mais falar só de pesquisa, mas nós precisamos falar da inovação como um grande legado a ser deixado pela empresa. Nós precisamos formar os nossos estudantes, independente de qual seja a sua formação, em cuidado humanizado, em pesquisa e entendimento do conhecimento científico e na inovação. Essa geração que chega agora, ela tem que ser inovadora, ela precisa ter isso dentro do seu DNA. E isso faz parte de um grande desafio que não vai ser fácil, porque nós que estamos no lado de conduzir essas pessoas, de conduzir esses jovens, nós precisamos aprender inovação. Nós precisamos saber fazer isso para ensiná-los a fazer. Então, nós temos
uma dupla responsabilidade de aprendizado. Nós precisamos aprender a fazer também para poder ensinar. Então, meio que nós vamos aprender junto com os nossos estudantes. E esse vai ser um desafio muito grande. Nós vamos precisar desvestir a nossa toga de educador, a nossa toga de médico, a nossa toga de alguém já com a sua carreira sedimentada e aprender junto com eles. E é muito provável que eles nos ensinem muito mais do que a gente, porque eles já nascem com o celular na mão, eles já sabem. Hoje, se você falar para um residente, vamos pensar em... Ele vai lá e senta e faz um aplicativo. Não é que ele vai te criar uma planilha Excel, não. Ele traz o aplicativo pronto com uma necessidade do serviço. Eles são muito bons em fazer isso. E nós precisamos fazer isso andar. A empresa tem investido muito na qualificação da pesquisa e da inovação. Então, eu vou trazer sempre a inovação como uma necessidade. A pesquisa com o PIBIC, nós ofertamos 320 bolsas de PIBIC esse ano. Está aqui o professor Tiago, eu vou citá-lo, porque ele também é JEP lá de Pelotas, então ele está vivendo essa parte. Nós fizemos 320 bolsas de PIBIC. Começamos agora com o edital do PIT e do PIBIC 2023. O dinheiro, inclusive, já foi transferido ao CNPq para que tenhamos as bolsas de PIBIC e de PIT. São 340, 360 bolsas de PIBIC e mais 205, se eu não me engano, 200 e alguma coisinha de PIT, já também para o ano que vem. Então, isso é a EBSER investindo nesta formação, nesta parte, e garantindo que essa estrutura seja permitida, seja permeada para todos os nossos estudantes que passam pelas estruturas da rede EBSER, pelo menos 65 mil estudantes ao ano. Então, isso é uma coisa gigantesca. Imagina, professora Marta, que você tem 4.500 egressos de medicina por ano. Esse é o tamanho. Então, só se a gente considerar médicos e os seus egressos da Faculdade de Medicina e Residência, são 10 mil novos por ano dentro da empresa. Então, isso é um desafio gigantesco que a empresa tem buscado e dedicado boa parte do seu esforço, da sua estrutura, para que o ensino tenha a sua infraestrutura adequada, a pesquisa tenha a sua infraestrutura adequada e que os hospitais possam inovar e possam pesquisar. A translação dentro da empresa, trazendo ao foco do tema da semana, é o mais difícil, porque a academia ela está muito voltada para a bancada, né, from bench to bedside, e nós temos o bedside, nós temos o lado da cama, o lado do doente. Então, fazer esta integração da bancada para o leito do doente de uma forma bidirecional, isso é bastante importante, e é isso que a empresa busca, é isso que nós temos tentado fomentar. Desde bolsas, parece pouco, mas são 4 milhões de reais ao ano. Nossos editais, né, professora Deide, que garantiu um bom tanto de... Agora, eu acho que, se eu não me engano, para vocês foi a rede de frios, eu não tenho bem certeza, mas acho que foi isso esse ano, mas o edital já está saindo, viu? Do ano que vem, o edital já está saindo para os centros de pesquisa clínica, outros próximo de 9 milhões de reais, como foi esse ano. Então, muito obrigado pelo convite, pela honra de estar aí, principalmente sendo um filho dessa casa, sendo um médico da EBSER que é lotado neste hospital. Muito obrigado. Giuseppe, muito obrigada. E é notório o esforço que vocês têm feito e que a gente vê acontecer ao longo dos últimos anos para a melhoria, né, do ecossistema de ensino e pesquisa dentro da rede e de aumentar mais espaço para essa parceria com as universidades, que são, né, ali parceiras de cada HU, poder vir para o hospital e trazer o conhecimento, trazer vamos dizer assim, a massa crítica para trabalhar junto com a gente. E para a gente finalizar, então, eu acho que esse ecossistema, né, ele precisa da universidade, e aí eu chamo a professora Maria Emília, né, para estar conversando com a gente um pouquinho sobre o olhar da universidade para o nosso universo de pesquisa, de ensino da rede EBSER e do HUB. Bom, boa tarde, né, a Jusilé que me chamou. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a professora Deide Mendonça da Silva, aqui representando a doutora Elza Noronha, a professora Marta Moura, da FEPEX, e o doutor Giuseppe Gatto, da EBSER.
Cumprimento ainda todos e todas que estão participando do evento e aqueles e aquelas que estão nos assistindo. Então, são pesquisadores de Brasília, de outros estados, profissionais, estudantes, residentes e professores do HUB, da UNB e outras instituições de ensino e saúde, especialmente do DF. Então, eu peguei essas informações aqui do site do evento de vocês. É uma honra, né, estar aqui mais uma vez nesse evento. Participei de outras aberturas, nessa 21ª Jornada Científica do HUB, com este tema tão interessante de pesquisa translacional, e o respectivo título que vocês deram, né, que são 50 anos de pesquisa no HUB, da bancada ao cuidado. De novo, como eu li no site, nesse evento serão tratados esses desafios para o desenvolvimento e inovação tecnológica nesse ecossistema de ensino, pesquisa e inovação em saúde. Em particular, na saúde, eu não preciso ressaltar, né, a importância das instituições públicas, as universidades, sobretudo públicas, instituições como a Fiocruz e o Butantan no combate à pandemia. Obviamente, considerando toda a tragédia, né, de mais de 600 mil mortes no país, mas as contribuições da academia mostraram que a pesquisa e a inovação são muito fundamentais para o enfrentamento aos grandes desafios nacionais e internacionais. E ainda mais considerando que a gente não saiu totalmente da pandemia, né? Estamos vendo agora um aumento do número de casos em vários estados, né? Sob o ponto de vista da UNB, de fato, eu agradeço as palavras, né, em nome da universidade aqui que eu estou representando. De fato, a gente vem fazendo grandes esforços no sentido de internalizar aqui na UNB a inovação. Sobretudo de transferir a enorme produção de conhecimento que a gente gera para a sociedade em muitas áreas, nas diferentes áreas do conhecimento. Esse decanato, para as pessoas de fora, a gente chama de pró-reitoria, aqui chamamos de decanato, né, por uma questão histórica. O Decanato de Pesquisa e Inovação foi criado em final de 2016 e começou sua atuação logo desde o início de 2017, e a nossa política de inovação foi aprovada em 2020. Vocês todos abordaram essa questão. Eu acho que é importante que a gente compartilhar aqui na abertura desse evento que o conceito de inovação para nós não está baseado na tríplice hélice tradicional da inovação, que seria a academia, o governo e o setor privado, mas temos mais dois, que são o meio ambiente e a sociedade. Então, tanto o meio ambiente como sociedade são valores caros à Universidade de Brasília. A gente fez muita questão, né, de trazer isso para a nossa política de inovação. A partir de então, de 2017, muitas ações vieram sendo feitas, consolidando tanto o nosso núcleo de inovação tecnológica, o CDT, quanto o Parque Científico e Tecnológico, como foi mencionado aqui, e a gente tentou ampliar, estamos tentando, fazendo um esforço grande, né, de ampliar a inovação da UNB. Nosso conceito, obviamente, como tem que ser mesmo, é que a inovação funcione de forma descentralizada, sobretudo nas pontas, né, nas unidades acadêmicas e em órgãos como o nosso hospital universitário. Os esforços também têm sido no sentido de atuar junto à sociedade na mitigação das consequências da pandemia em várias áreas do conhecimento, em particular, neste contexto aqui, na saúde, não só física, mas também mental. E o nosso empreendedorismo além do empreendedorismo mais conhecido, que é muito rapidamente associado às ciências duras, as hard sciences, como as tecnologias de computação, engenharia, etc., a gente tem feito muito esforço no empreendedorismo social. E fico feliz que a gente tenha hoje uma nova perspectiva de rumos no país, trazidos pela eleição presidencial, que vai exigir um grande esforço coletivo de reconstrução nacional, e a pesquisa acadêmica e a inovação certamente vão representar caminhos de solução para o país embasados na ciência.
Nesse sentido, o UNB, HUB e EBSER certamente irão trabalhar conjuntamente para esse esforço. Gostaria também de lembrar que em 2022 a gente vem comemorando aí várias efemérides, como os 60 anos da UNB, o centenário do nascimento de um dos nossos idealizadores, o Darcy Ribeiro, e os 50 anos do HUB. As nossas histórias, tanto da UNB como do HUB, são ainda recentes, mas já cheias de contribuições importantes. E é nesse sentido, falando de pesquisa, desenvolvimento e inovação, é que eu fico muito feliz de participar dessa abertura. Né? A gente olha para o presente e projeta o futuro, e essa construção é algo muito importante. Gostaria de parabenizar a organização do evento e observar também que essas tecnologias de comunicação que têm sido usadas de forma permanente, né, e serão sempre cada vez mais utilizadas, possibilitam que esse evento alcance um número maior de pessoas. Isso é muito importante para um país enorme como a gente tem. Bom, então espero que essa jornada científica seja um ótimo e frutífero evento, né, com esse tema muito recente. Eu agradeço e desejo boa tarde a todas e todos. Eu agradeço, professora Maria Emília, agradeço a todos que compuseram nessa mesa para a abertura oficial do evento. É muito importante escutar, eu como gestora, né, da parte de pesquisa, do centro de pesquisa, do HUB, eu fico feliz com todas essas falas e penso que o HUB ele não é só para a saúde, né? O HUB é para a universidade como um todo. Então, tem várias áreas que não são relacionadas diretamente à saúde, mas que sim, podem trazer muita inovação para esse campo. Né? E a gente tem aí desde as engenharias, a humanização de ambiente com partes de pessoas de arquitetura, você tem o desenho industrial. Então, assim, o nosso ecossistema ele é enorme e tudo é bem-vindo, e tudo é ciência e pode ajudar ainda mais a aprimorar vamos dizer assim, a assistência, a qualificar a assistência em saúde e o ambiente de ensino e pesquisa em saúde. Tá? Então, eu considero aberta oficialmente, né, o evento, a 21ª Jornada de Ciências do Hospital Universitário. E, se vocês me permitem, eu vou encerrar a nossa mesa para que a gente possa chamar, então, a conferência de abertura, que vai ser a palestra A Pele de Tilápia como exemplo de pesquisa translacional, e que vai ser um exemplo de uma história frutífera, exitosa, que o professor Tiago Vieira Colares, né? Se você que puder abrir a câmera, professor Tiago, ele vai estar como... Seja bem-vindo. Ele vai estar junto com o professor Dorico, comandando essa conferência de abertura. Professor Tiago, ele tem bacharelado em Ciências Biológicas na modalidade Biotecnologia, com bacharelado também em Medicina Veterinária, mestre e doutor em Biotecnologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ele também tem pós-doutorado como professor visitante pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, atuando em genômica comparativa biomédica e modelagem de genomas para o desenvolvimento do biomodelo ao estudo do câncer, que é o OncoPig. Possui cooperação internacional com grupos de pesquisa da Universidade de Illinois, né, de Chicago, Hospital and Health Science System. Membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências na área de Ciências Biomédicas, professor associado da Universidade Federal de Pelotas, atuando como docente permanente no programa de pós-graduação em Biotecnologia, que é um programa que, né, ProEx Cap 7, atual gerente de ensino e pesquisa do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, e também coordenadora adjunto na área de biotecnologia do CAPES. Provavelmente com uma vasta experiência em inovação tecnológica e pesquisa translacional, professor Tiago, eu deixo com você a palestra, a conferência de abertura, e muito obrigada pela sua presença. Jusileia, boa tarde, estamos escutando? Sim. Então, boa tarde a todos e a todas, né? É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Eu gostaria de primeiramente de parabenizar o HUB pelos 50 anos de pesquisa
e parabenizar por mais esse evento, que é a 21ª Jornada Científica. Eu acho que a temática escolhida para esse encontro, ela é muito pertinente e mostra o estado da arte, como o Brasil está se organizando em termos de pesquisa na área da saúde. Participar da rede EBSER, que é uma das maiores redes do mundo de hospitais vinculados a universidades, isso é algo fantástico, assim, pelo mundo, reconhecido mundialmente, que é algo que a gente pode trabalhar com educação e pode trabalhar com saúde. E a pesquisa translacional traz isso, né? As grandes descobertas da academia, tirar elas da bancada e trazer isso para o leito, para a aplicação. As inovações para o SUS são um desafio para todos nós. E a rede EBSER faz parte desse contexto e ela cada vez mais se organiza para que isso possa, de fato, ter essa aproximação universidade-empresa. Né? Hoje, a gente, escutando as palavras do Dr. Giuseppe, né, o quanto a importância da EBSER, do seu ponto de vista, quando foi criada, mas também do ponto de vista de que foi feito recentemente, que foi o fortalecimento dos centros de pesquisa das nossas instituições, dos nossos hospitais. Isso abre um caminho muito significativo e importante para institucionalizar essas medidas. As bolsas foram outra medida muito importante, a parceria com o CNPq é fundamental, que qualifica o processo, e isso se torna institucionalizado, né? Independente do que venha pela frente, seja mantido como algo institucional para o crescimento de todos os nossos hospitais. Gostaria de dar parabéns à Deide, porque por estar à frente da JEP, do HUB, né, e por ser também uma grande líder como pesquisadora, conseguindo unir aí mais de 7 hospitais num grande projeto de pesquisa que a gente tem orgulho de fazer parte, que é o projeto de avaliação da efetividade de vacinas contra a Covid-19. Então, é um orgulho estar aqui contigo, Deide, com todos os outros colegas, e para conduzir hoje essa nossa apresentação, nós temos o nosso convidado, que é o Dr. Manuel Odorico, o professor vai falar sobre a pele de tilápia como exemplo de pesquisa translacional. Essa pesquisa é uma pesquisa reconhecida mundialmente, né? E é talvez um dos maiores cases de sucesso assim, que a gente traz da academia, realmente da bancada, para o leito. Eu vou apresentar o currículo do professor Odorico, me permite, vou só me organizar aqui. O professor Odorico, ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, em 76, é mestre em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará e é doutor em Oncologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. Professor é bolsista de produtividade em pesquisa, nível 1A do CNPq, nível máximo. É professor titular de Farmacologia Clínica da UFC, é professor de Oncologia da Faculdade de Medicina da UFC, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Medicina Translacional da UFC, que é o nosso tema de hoje, professor e orientador e membro titular tanto da Academia Cearense de Medicina, como da Cearense Ciências, mas ele é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, né, que é uma honra para todos nós. Tive a oportunidade de conhecer o professor Odorico em Fortaleza, e a oportunidade de conhecer o seu laboratório, a sua infraestrutura, né? E muito respeitado no Brasil e no mundo. O professor foi agraciado com medalhas de mérito acadêmico, né? Diversas medalhas do ponto de vista de excelência, assim, pela academia. O professor coordena o Laboratório de Oncologia Experimental do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, e foi quem idealizou e plantou e coordena o Núcleo de Pesquisa, então, de Medicamentos, Desenvolvimento e Medicamentos da UFC. O professor já publicou quase cerca de 400 artigos científicos em periódicos internacionais, cerca de 15 capítulos de livros, e já orientou mais de 30 doutores e pós-doutores, mais de 60 mestres. O professor é uma referência nacional na área de farmacologia, de oncologia, e é um prazer tê-lo aqui, professor,
conosco, né, para conversar um pouco, então, sobre a experiência, contar um pouco essa história, como é que foi, né, como é que partiu a descoberta, como é que foi esse caminho translacional da pesquisa lá da bancada, para que isso pudesse chegar, de certa forma, essa inovação ao leito. Professor, o senhor fique muito à vontade, eu tenho cerca de 60 minutos para conversar com o nosso público, agradeço a todos, se tiver alguma falha de som, alguma coisa assim, a gente pausa e retoma e organiza, mas fique muito à vontade, muito obrigado por estar aqui conosco na 21ª Jornada Científica do HUB. Eu quero agradecer o convite, e é uma honra dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu estou tentando, essa plataforma eu não conheço ainda, estou tentando botar aqui a apresentação, né? Eu queria que alguém me dissesse aí como é que eu devo fazer aqui para colocar a apresentação. O senhor ali lá em cima, à direita, tem uma coisa de compartilhar ali. Você pode compartilhar aqui na parte de cima à direita. Tem ao lado do seu microfone, acho que tem compartilhar. Ou share, não sei como é que... É uma seta para cima, professor. Uma setinha para cima. Não, eu tenho aqui embaixo, tem uma seta onde ele diz abrir a bandeja de compartilhamento. Pode ser também, pode ser essa aí. Pode ser essa daqui? Pode. Pronto, eu apertei aqui, tá certo? Então, bom, aqui apareceu. Isso, aí. Agora vamos ver aqui. Pronto, está aparecendo aí? Ainda não. Não? A gente está com um técnico aqui, né, da sala. Vamos só confirmar. Sim, estou aqui presente. Se vocês quiserem me enviar a apresentação dele, eu posso compartilhar por aqui. Eu posso enviar, mas é muito grande a apresentação, tem muita figura, entendeu? E talvez não dê para mandar por e-mail. Agora, eu gostaria de saber como é que eu faço para fazer a apresentação aqui. Eu não conheço essa plataforma, eu estou colocando aqui, ela pede para colocar, e eu tento. E o que está aparecendo para o senhor quando o senhor põe para compartilhar? Tá? Qual a mensagem? Eu boto compartilhar aqui, tá certo? Compartilhar. Aí aparece a opção. Aí, ó, agora isso. Isso. Está aparecendo Isso. agora? Apareceu Sim. aqui. Pronto. Está aparecendo aí já agora, né? Isso. Está aparecendo a tela cheia? Tem que botar em modo apresentação. Isso. Isso. Aí, perfeito. Isso, perfeito. Apresentação. Isso, tá funcionando. Tá ok, né? Professor Ordorico, o senhor pode falar só um pouquinho mais alto? Eu vou tirar minha câmera para ele deixar à vontade, para não ficar distraindo a plateia. E o senhor pode ficar à vontade para dar início, tá ok? Eu estou aqui para qualquer coisa. Estão me ouvindo? Está tudo bem? Está ouvindo bem? Ok. Estou com o som máximo aqui. Bom, então, nós vamos falar um pouco sobre a aplicação da pele datilar na medicina, como exemplo da pesquisa translacional, né? Essa pesquisa foi desenvolvida no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Vocês estão vendo aí a figura do núcleo no início, né? Para começar, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, né? E especialmente as pessoas que organizaram essa jornada científica do HUB, né? E, assim, dizer que eu me sinto muito honrado, né, de ter sido distinguido, né, de ter sido lembrado do nosso nome para fazer essa apresentação. Bom, eu gostaria de fazer aqui, eu vou, essa parte inicial, né, eu teria 1 hora, né, mas já passaram 10 minutos, né, então eu vou correr um pouco para que a gente não se detenha muito nessa parte, né. O que é, a primeira pergunta que vem é o que é medicina translacional, né? Quando eu estou falando aqui com os estudantes, vários estudantes perguntam, o que é medicina translacional, né? Então, a medicina translacional, ela é algo que tenta trazer
o problema que está no paciente para o laboratório dá uma solução para o problema do paciente através dos experimentos pré-clínicos e clínicos, né? E isso faz com que você tenha uma solução para o tratamento de doenças do paciente, né? Então, em linhas gerais, é isso que é a medicina translacional. Por que como é que essa medicina translacional se divide, né? Você tem a pesquisa básica, a pesquisa clínica, tá certo? Feitas de uma forma segmentada, não há nenhuma articulação, né? E muitas vezes o conhecimento produzido na pesquisa básica não é bem aproveitado para os fins práticos, né? Então, na maioria das hipóteses, o seu aproveitamento se dá de forma lenta e pouco promissora. E muitas vezes a pesquisa pré-clínica não trabalha baseado nos problemas que possam vir da pesquisa clínica, né, do paciente, trazendo para a bancada e retornando, né, o problema trazido do paciente, do leito do paciente para a bancada, retornando isso para o leito do paciente, né? Então, as ciências básicas, de uma forma geral, incluem uma quantidade enorme de ciências, né? E não tem sido, assim, os aspectos práticos da medicina, né, não têm sido muito bem relacionados com a ciência básica, né? Então, dessa forma, demora muito a passar o conhecimento que está se fazendo na ciência básica, né, para aplicar, para colocar na ciência aplicada, né, principalmente na medicina, nós estamos falando na medicina, né? E o que nós temos, de uma forma geral, né, é que a medicina translacional, né, ela, para ter sucesso, ela precisa ser interdisciplinar e multidisciplinar, né, para que você possa ter exatamente novas diretrizes em saúde, né? Bom, e de uma forma geral, né, o que nós temos? Nós temos uma lentidão, tá certo? Entre o que se processa na clínica, na parte pré-clínica, para transmitir isso para a clínica e também trazer os problemas da clínica para a pesquisa básica, né? Então, o que a gente propôs aqui? Na realidade, o nosso centro de pesquisa, essa figura que vocês estão vendo aqui, tá certo? Nosso centro de pesquisa, isso aqui nós temos aqui 22 laboratórios e aqui um biotec, né, com animais para pesquisa pré-clínica. Na realidade, o que a gente propôs a fazer? Né? Que o conhecimento da doença que é feita a nível molecular, ele possa ser paulatinamente passado para as equipes que trabalham tanto na pesquisa pré-clínica in vitro, como na pesquisa com animais e na pesquisa clínica, né? Então, esse centro aqui, ele congrega, né, 62 pesquisadores que trabalham desde a pesquisa química, né, identificação de moléculas, até a pesquisa clínica, aplicação dessas moléculas em saúde. Bom, vamos passar isso aqui. É importante a gente citar que o desenvolvimento do medicamento ele se faz desde a parte inicial da pesquisa, onde você prospecta moléculas inicialmente, né, ou sintetiza essas moléculas no laboratório, ou faz a prospecção, né, na biodiversidade, identifica alvos terapêuticos nas doenças, né, quer dizer, quais são os alvos, aonde essas moléculas vão agir, faz os testes pré-clínicos farmacológicos para consolidar a ação terapêutica dessas moléculas, depois os testes toxicológicos para ver se realmente essas moléculas podem ser administradas em seres humanos, depois essas moléculas são formuladas, né, e são posteriormente testadas em 3 fases clínicas antes de se fazer o registro desse medicamento. Então, essas fases aqui do desenvolvimento do medicamento são essenciais e é importante que se conheça, porque o desenvolvimento de medicamento hoje é uma coisa cartorial, mas que tem que ser seguido à risca, tá certo? Para que realmente não tenhamos problemas futuros com a toxicidade desses medicamentos. Bom, então, o problema da medicina translacional, né, do que diz respeito ao paciente, foi queimaduras no Brasil, né? Então, eu não sou especialista em queimaduras, eu não sou especialista em cirurgia plástica, nem tratamento de queimaduras, mas me foi trazido um problema, tá certo? Que hoje no Brasil nós temos em torno de 1 milhão de queimaduras, de acidentes com queimados por ano, dos quais 100 mil procurarão atendimento hospitalar, né?
e cerca de 2.500 pacientes irão falecer, né, direto ou indiretamente, em função das lesões provocadas pelas queimaduras. Né? Isso é um problema que me foi trazido por um grupo de pesquisadores. Né? Então, ao mesmo tempo, foi dito o seguinte: o que se faz hoje para tratar queimaduras no Brasil? Então, tem um protocolo para tratamento, debridamento cirúrgico, degermação, reposição hídrica, controle do débito primário, suporte nutricional, antibiótico-terapia e coberturas cutâneas, tá certo? Então, quais são as coberturas cutâneas que são usadas hoje no Brasil? Né? Então, a realidade das coberturas cutâneas no Brasil. Então, são usados o quê? A sulfadiazina de prata, tem vários produtos aí com sulfadiazina de prata, aonde você tem que fazer trocas diárias a cada 24 horas. Isso acarreta muita dor, né? Você imagina quando você queima o dedo com palito de fósforo, né? Imagina a dor que você sente o dedo, então você veja aí 10, 20, 30, 40% da área do corpo queimada, né? Muita dor no paciente, elevado risco de perda de líquidos, né? Risco de infecção, porque você tem que tirar isso e colocar todo dia, né? Aumento do número da quantidade de secreções. Os curativos são sujos e com um odor bastante desagradável. Muito trabalho para a equipe que está fazendo, tanto para a equipe de enfermagem como a equipe médica que está tratando, e com custos elevados, né, para o Sistema Único de Saúde, uma vez que 97% dos pacientes que procuram o tratamento de queimaduras são atendidos no SUS. Né? Aí, o que é feito hoje no Brasil? É feito o curativo com sulfadiazina de prata. Né? Essa sulfadiazina de prata, você faz a limpeza da queimadura, né? Faz o debridamento, coloca a sulfadiazina de prata, coloca gaze em cima do ferimento e faz, então, coloca atadura, né, elástica para manter essa gaze. Então, você imagina fazer isso diariamente numa superfície dessa queimada. Né? Tem que fazer anestesia. Né? Bom, e aí o que existe hoje disponível para tratar queimaduras ou feridas, de uma forma geral, no mundo inteiro. Né? Sulfadiazina de prata, 1%, que o Brasil já usa há mais de 60 anos. Existe uma pele sintética, um curativo sintético. Né? Existe um curativo biosintético, né? uma matriz dérmica biosintética, né? E uma matriz biológica, que pode ser homóloga ou heteróloga. Né? No caso do Brasil, o padrão ouro é você tratar as queimaduras com pele humana. Né? Então, você faz coloca uma cobertura cutânea feita com pele humana, né? Essa pele humana é retirada de cadáveres, ou então, em outros locais do mundo, por exemplo, na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos, se usa muito a pele porcina, né? A pele do porco, né? Para colocar nessas queimaduras. Mas a pele humana é problemática de você, não só de você manter a pele, né, como também de você conseguir o doador. Né? Porque, de uma forma geral, os órgãos internos eles são facilmente doados pelas famílias. Mas qualquer coisa que possa danificar o cadáver de uma forma geral, as famílias não gostam que isso ocorra. Né? Qualquer mutilação que você vai fazer no cadáver, a família se opõe a isso. Então, embora seja o padrão ouro para você usar em tratamento de queimaduras, né? No Brasil, por exemplo, você tem que manter essa pele em bancos de pele. Então, no Brasil, hoje, só existem 3 bancos de pele, um no Rio de Janeiro, um em Curitiba e um em Porto Alegre. Né? Existiam mais 2 na América do Sul, no Chile e na Argentina, mas foram desativados. Né? E como surgiu a ideia da pele da tilápia? Quer dizer, como surgiu a ideia do uso da pele da tilápia? Ora, você estava aí, né, com um problema que a gente já apresentou, o problema de você tratar queimaduras de uma forma racional. Né? Então, o Dr. Edmar Maciel, né, e o Dr. Marcelo Borges, que são especialistas em tratamento de queimaduras, trouxeram esse desafio para o NPDM. Né? Então, eles disseram, ora, a pele da tilápia é um peixe muito difundido no mundo inteiro, né? Todo mundo usa a pele da tilápia, e a gente tem essa pele em abundância, né? E só 1% dessa pele
é utilizado, né, para fazer artesanato. O resto é descartado e jogado, né, no meio ambiente, incinerado, etc. Né? Então, essa ideia veio com o doutor Edmar, né, e o doutor Marcelo, que são esses dois que vocês estão vendo aqui, tá certo? E trouxeram esse desafio para a gente em 2015. Né? E assim, os dois são cirurgiões plásticos, especialistas em tratamento de queimados, não conheciam nada de pesquisa dentro dos laboratórios, né? E trouxeram essa ideia. Então, a gente procurou viabilizar essa ideia. Como? Então, tentar ver se a pele da tilápia, né, que é uma cobertura cutânea heteróloga, que vem de um peixe, poderia ser utilizado para o tratamento de queimaduras, como se faz hoje com a pele porcina, né, com a pele dos suínos, né, na América do Norte. Uma vez que a gente não teria a oportunidade de usar a pele humana, porque a pele humana realmente é difícil de você viabilizar o uso. Né? Por que usar a pele da tilápia e não de outros peixes? É uma primeira pergunta que todo mundo faz, o pessoal quando vem fazer entrevista com a gente, por que escolheram a tilápia e não outros? Primeiro, é uma pele de fácil obtenção, né? Resistente ao manuseio. Um rápido ciclo de produção, 4 a 6 meses você tem tilápia de 600 a 800 gramas. Né? Uma excelente aceitação comercial da carne da tilápia, né? Do filé da tilápia. É um grande valor de mercado, né? Que você faz do produto. E o produto de descarte, que é a pele da tilápia, é jogada no lixo, ninguém aproveita a pele da tilápia. Então, a tilápia é um peixe que não transmite doenças para os seres humanos. Até o momento, nunca foi detectado nada que pudesse ser transmitido, né, para seres humanos. Então, o que impacto dessa pesquisa pode trazer? Primeiro, saldar uma dívida de mais de 60 anos no tratamento de queimaduras. Depois, reduzir o lixo orgânico no meio ambiente. Né? E o terceiro é ampliar a cadeia produtiva da tilápia, aumentando a produção tanto de peixes como de pele e, consequentemente, o número de empregos, né, na cadeia produtiva. Se você tiver uma comparativa de custos por centímetro quadrado, você vai ver o seguinte: uma matriz dérmica, né, acelular, custa em torno de 50 reais um metro por centímetro quadrado. Por ativo sintético, custa em torno de 12 reais um centímetro quadrado. A pele halógena humana, para você manter, isso quando você tem disponível, custa em torno de 2 reais um centímetro quadrado. E a pele da tilápia sai em torno de 10 centavos o centímetro quadrado. Né? Quer dizer, então, isso é uma economia enorme para o Sistema Único de Saúde. A classificação das queimaduras. Né? Rapidamente, nós vamos só falar a queimadura, vamos só falar que ocorre principalmente na pele, e nós vamos, principalmente, abordar a queimadura superficial e profunda, né? Do segundo grau. Tem a queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro e quarto grau, posteriormente. Então, o que nós vamos usar a pele da tilápia é apenas na queimadura de segundo grau, superficial e profunda, que representa quase 90% de todas as queimaduras. Né? A primeira coisa, quando os dois pesquisadores, os dois médicos cirurgiões plásticos me procuraram, um deles, o doutor Edmar, havia sido meu estudante, né? Meu aluno aqui na Faculdade de Medicina, eu perguntei para eles: e vocês têm dinheiro para fazer essa pesquisa? Né? Aí eles disseram: não. Então, nós temos que buscar financiamento, porque o dinheiro não cai do céu para fazer a pesquisa e tem uma competição muito grande, né, por financiamento de pesquisa. E se você mandar um projeto desse inicial, que não tem nada feito com isso aí, mandar para um órgão financiador, o cara vai dizer o seguinte: se você usar peixe para tratar queimadura, você é doido. Entendeu? Então, quer dizer, a gente tem que conseguir alguém que acredite no trabalho da gente, acredite que a gente possa fazer isso. Nós fomos atrás, eu perguntei então ao doutor Edmar, que é esse aqui, né? Embora ele pareça um pouco mais velho do que eu, ele é bem mais novo, né? Ele está um pouco desgastado. Aqui, como diz o nosso agricultor aqui no interior do Ceará, está um pouco ruído da lagarta, né? Quando os legumes começam para a chuva, a lagarta come o legume. Então, o doutor Edmar está um pouco ruído da lagarta, mas é um cara que a cabeça funciona muito bem, né? Mas é um grande cirurgião plástico, tá certo? Foi quem criou a unidade de tratamento de queimados do nosso hospital de trauma aqui em Fortaleza. Então, é um cara sensacional.
um cara realmente muito bom, e ele foi que levou à frente essa pesquisa. Ele é um cara extremamente desses caras persistentes. Aí, então, eu disse, Edmar, aonde é que você, no seu centro de queimados, assim, tem alguma empresa que tenha um grande número de pessoas que sejam seus clientes e tal? Ele disse, rapaz, tem a empresa concessionária de energia. Muita gente leva choque, entendeu? Muita gente fica queimado, né? Os prestadores de serviço, a empresa a concessionária de energia aqui do Ceará é a Enel, né? E aí nós fomos atrás, né? Fomos atrás, na época a Enel, a concessionária era a Coel, depois foi vendida, comprada pela Enel. E aí, então, eles disseram o seguinte, nós topamos financiar, tá certo? Então, nós conseguimos um financiamento inicial, depois nós conseguimos mais outro financiamento inicial de R$1 milhão, depois nós conseguimos outro financiamento de R$1 milhão de uma universidade privada, tá certo? Que tem faculdade de medicina. Eu disse, rapaz, eu não quero nada, não quero dinheiro de patente, não quero coisa, não. A única coisa que eu quero, o que o reitor da universidade disse, é que você deixe os meus estudantes participarem da pesquisa, tá certo? Vamos limitar o número de estudantes e aí a gente vê quais são os estudantes que podem participar da pesquisa. Assim foi feito, né? E aí eles tivemos mais R$1 milhão e foi possível. Então eu disse, não é só você pensar em levar a pesquisa, levar a pergunta do paciente para o laboratório e tentar responder. Você precisa ter dinheiro para fazer isso, tá certo? Então, no que nós fizemos? Houve uma interação perfeita dos três setores, ou seja, da Universidade Federal do Ceará, através do nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, do Centro de Apoio ao Queimado, que é uma ONG, tá certo? Que dá apoio ao queimado, que recebia essas doações, e do Hospital de Trauma, né, do Estado, né, da Prefeitura de Fortaleza, e os dois financiadores, a Unicristo, o Centro Universitário Cristos, e a distribuidora de energia elétrica, né, que é a Enel. Bom, no Brasil, como é que surgiu a história da tilápia no Brasil? Entendeu? A história da tilápia no Brasil, ela foi introduzida no início da década de 1950, e no Ceará ela foi introduzida na década de 70 para fazer o povoamento dos açudes, né, que tem muito açude, Ceará não tem rio perene, né? Então, você, para abastecer a zona da seca, né, do semiárido, você precisa ter reservatórios, né? E o que acontecia era que no verão, devido à grande quantidade de luminosidade, havia uma proliferação exagerada de vegetação aquática, né, de algas. Precisava de alguma coisa que comesse essas algas, né? E aí lembraram de trazer, foi introduzida pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né, professor José William Bezerra, né, que foi quem trouxe a tilápia para o Ceará e introduziu nos reservatórios de Benox, né, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. E essa tilápia, né, para quem não sabe, é chamada, de uma forma geral, quando você for nesses restaurantes chiques aí, de Londres, Nova York, Paris, Milão, você chegar lá e dizer assim, eu vou querer um St. Peter's filé, né? Então, ele vai trazer para você o filé de tilápia. Por que é chamado St. Peter's, ou peixe de São Pedro? Né? Porque foi o peixe que Jesus Cristo fez o milagre da multiplicação dos peixes, né? Isso no Mar da Galileia, que na realidade é um lago de água doce, né? Então, a tilápia foi o peixe, que é chamado peixe de São Pedro, exatamente por causa disso. Mas, de onde veio a nossa tilápia? Veio da África, né? Da África. E aí ela veio, a tilápia que melhor se adaptou no Brasil foi a tilápia do Nilo, né? Que é a Oreochromis nilotica, que é a que nós usamos para tirar a pele, para tirar essa pele que a gente usa, né? Para fazer esses curativos, né? E essa, como eu disse para vocês, foi introduzida aqui no Ceará na década de 70, né? E a tilápia, o que é interessante é o seguinte, onde tem rio, né, de uma forma geral, na África, né, onde tem lago, rio, etc., onde tem água, tem tilápia, né? Todo canto tem tilápia. Várias espécies diferentes, né? Existem cerca de 70 espécies diferentes de tilápia, mais de 100 subespécies. E aonde você vê aqui que eu circulei aqui os locais, os principais locais que tem tilápia, mas eu estive na África do Sul, né, há 3 anos, pouco antes da pandemia, e quando eu procurei ter um rio lá e tal, eu gosto muito de pescar, e perguntei qual é o peixe que tem nesse rio. Aí disseram tilápia,
entendeu? Então, todo canto na África tem tilápia. E se você procurar hoje no mundo, né, você vai, os grandes criadores de peixe, né, no mundo inteiro estão na China, na Índia, tudo isso é tilápia, né, fazem com tilápia. Nos Estados Unidos, né, ela se adapta muito bem a temperaturas mais quentes, né, temperaturas tropicais, mas ela também consegue sobreviver em temperaturas mais baixas. Então, na Califórnia tem grandes quantidades, grandes fazendas de criação de tilápia. Né? Bom, a piscicultura, nós fomos atrás, né? Tilápia, onde é que existe tilápia aqui? Vocês querem fazer com tilápia, vamos saber onde é que tem tilápia. Né? Então, eu já falei que eu gosto de pescar, né? Sou pescador esportivo, e aí o local onde tem uma grande quantidade de criadores de tilápia é no reservatório grande que nós temos aqui, um reservatório de 4,7 bilhões de metros cúbicos, que é o Açude Castanhão, né? Que fica na cidade de Jaguaribara. E, coincidentemente, eu conhecia bem isso aqui, porque eu ia sempre pescar lá, tem uma casinha aqui pertinho, para a gente pescar, eu saía para pescar. E aí eu comecei a ver os criadores, né? Eles criam nesses tanques, fazem a criação nesses tanques de rede, né? De criação extensiva, né? Chegou-se a tirar 30 toneladas de filé, só de filé de tilápia, por semana aqui do Castanhão. Né? Bom, e o processamento? Então, a gente tinha a pele da tilápia, como é que nós vamos viabilizar o uso dessa pele da tilápia para ser usada em seres humanos, né? Então, quando eu fui olhar como é que eles processam para tirar o filé. Então, eles recebem a tilápia, passam numa máquina, tá certo? Retiram a pele e sai de um lado, e o filé sai do outro, né? Então, você tem aqui a pele e o filé. E a gente, então, coleta o filé, aliás, a pele, né? E traz para o laboratório. Então, como é que faz isso? Né? Primeiro você chega lá, limpa, tira as escamas, né? Lava bem na água corrente, né? Isso aí. Depois você coloca em soro fisiológico e em recipientes, numa caixa isotérmica, né? De depósito plástico, e você traz para o laboratório. Aqui no laboratório a gente faz a limpeza manual para tirar os resquícios de musculatura que possam ainda persistir ligados à pele, né? Isso é um trabalho realmente muito laborioso, né? E a gente bota ali, eu digo que o doutor Edmar tem aqui no laboratório de pesquisa da pele da tilápia, tem uma equipe de escravos para fazer esse tipo de trabalho, né? Porque realmente é um trabalho, né? Quer dizer, que é muito laborioso, mas a turma recebe uma bolsa razoável para fazer isso. E aí você depois faz o recorte da pele da tilápia para deixar ela mais ou menos em condição de uso, tá certo? E faz a quimiodesinfecção com clorexidina, 2%, né, 60 minutos. Depois você usa o glicerol para desidratar essa pele, né? E coloca no banho-maria, né, por 3 horas. Depois você faz envelopamento no ambiente estéril, com fluxo laminar, e sela, né, esse material. Né? São 2 envelopes, você coloca 2 envelopes, faz dupla selagem. E mantém estocado no refrigerador. Né? Essa metodologia é a mesma metodologia que é feita para a pele humana, para conservar a pele humana. Né? Bom, daí a gente faz uma amostragem para ver se teve contaminação, né? Microbiológica para bactérias, né? E fungos. Né? E, posteriormente, a gente manda para São Paulo para fazer a radioesterilização, né? Que é feita no IPEM. E o que é importante, você diz, mas já fez a quimiodesinfecção, para que fazer a radioesterilização? A preciosidade que a gente faz isso, porque a gente não sabe se aquela quimiodesinfecção ela vai ser ativa contra vírus. Né? Agora que a gente tem um laboratório aqui que pode fazer cultura de vírus, a gente vai ver se isso acontece. Então, possivelmente, terá que dispensar a radioesterilização. Mas os estudos... Bom, feito isso aí, nós estamos preparados a pele da tilápia para usar, tá certo? Mas nós não podemos usar diretamente em seres humanos sem saber se isso funciona em animais. Então, fizemos os estudos pré-clínicos, né? Então, a primeira caracterização da pele da tilápia, né? O estudo histológico da pele da tilápia, obviamente comparando com o que já é usado, né? Com tanto homóloga como heteróloga, foi feito por um grupo aqui do NPDM. Então, se vocês repararem, né, ao longo dessa apresentação, vocês vão ver que as coisas transcorreram rapidamente, né? Quer dizer, o problema que foi trazido do paciente, ele foi respondido rapidamente em vários níveis, né?
na pesquisa básica, né? Então, o estudo histológico foi feito, mostrou que a pele da tilápia, né, tinha uma concentração de colágeno igual à da concentração de colágeno humano, era o mesmo colágeno humano e a concentração do colágeno porcino, porém, a pele da tilápia, tá certo? Tinha uma maior concentração de colágeno, tá certo? Do que a pele porcina, concentração de colágeno, né, feito pelas técnicas de microcílios, mostrou que o colágeno da pele da tilápia era tão bom quanto o colágeno humano, melhor do que o colágeno porcino, né? Aí foi fazer a análise tensiométrica, né? Quer dizer, a resistência à tração, né? E aí viu-se que a pele humana resistia até 4,5 centímetros e a pele da tilápia 4,2. Então, são quase, a resistência à tração são quase bem semelhantes, né? E a porcina bem menor, quase a metade. Bom, então nós vimos que a pele da tilápia tem colágeno tipo 1, que é o colágeno da cicatrização, facilita a cicatrização, semelhante à pele humana, resistente à tração, tá certo? E tem uma boa umidade, tudo semelhante à pele humana. Aí, então, nós partimos para fazer um estudo pré-clínico da farmacologia e toxicologia em ratos, né? Então, esses ratos foi feito a queimadura de primeiro e segundo grau nesses animais, né, no laboratório, e se colocou, então, a pele da tilápia, comparando com a limpeza apenas com soro fisiológico, sulfadiazina de prata, e colocando a tilápia nos animais com queimadura superficial e queimadura profunda, né? A gente colocava aqui esse negócio preso com velcro, que é para não arrancar o curativo, né? Bom, e aí o que se chegou? Fez a medição da ferida, retração das bordas, formação de crostas, chegou-se à conclusão de que fez também o estudo histológico, tá certo? Infiltrado leucocitário, e esse estudo citotóxico, aliás, mostrou que a pele da tilápia, tá certo? Quando usada na cicatrização, ela facilita a cicatrização, diminui a retração das bordas, se forma de uma forma mais rápida, formação de crosta também, diminui o tempo de cicatrização, tá certo? Foi em torno de 20%, né? E aí, quando se fez um estudo com a pele da tilápia comparada com a que não usava a pele da tilápia, tanto a sulfadiazina de prata como o soro fisiológico, verificou-se que a pele da tilápia, o processo é uma formação de cicatricial livre de inflamação, enquanto que os outros tinham um processo inflamatório, né? Esse é um estudo citotóxico para ver se essa pele da tilápia provocava citotoxicidade. Não provoca citotoxicidade, tá certo? E, final, a conclusão que se tirou é o seguinte: reduz o tempo de cicatrização em torno de 15% a 20%, né? Ausência de exudatos e crostas, diminuição das bordas da ferida, não apresentou toxicidade nos exames laboratoriais, tanto bioquímicos quanto hematológicos, né? Então, chegou-se à conclusão de que a pele da tilápia era segura e eficaz para usar no tratamento de queimaduras. Isso, conclusão de que nos experimentos feitos em animais, tá certo? Bom, foi isso para o estudo clínico, né? Então, você vê, aí você diz o seguinte: esses estudos que foram feitos pré-clínicos, né? Quer dizer, tudo isso aí demorou 1 ano para se fazer, né? Quer dizer, se você fosse pegar laboratórios que estão... Por isso é que eu digo, o grande problema hoje de você fazer medicina translacional é você ter toda a estrutura funcionando no mesmo lugar, né? Então, e a gente tem toda essa estrutura funcionando no mesmo lugar. Então, tudo isso, a gente transcorreu 1 ano para que a gente começasse o estudo clínico, né? Então, o estudo clínico, o estudo de fase 1 se fez rapidamente, né? Que é o estudo de sensibilidade, né? De dermossensibilidade, e mostrou que, realmente, dos 58 voluntários que participaram da pesquisa, os 4 que apresentaram alergia tiveram alergia também a outros produtos, né, além da pele da tilápia. Então, a pele da tilápia não era uma substância alergênica, certo? Era segura para ser utilizada em processo alérgico. Tanto é que nós usamos mais de 300 pacientes até agora e nenhum deles apresentou problema alérgico à pele da tilápia. Então, fomos para o estudo em queimaduras, o estudo fase 2 em queimaduras, tá certo? Esse estudo, outra coisa, no nosso centro de pesquisa aqui, tem uma equipe, né,
de pesquisadores clínicos, né? Nós temos aqui um hospital, um mini hospital com 64 leitos, para fazer exclusivamente pesquisa clínica, né? E 22 laboratórios para fazer pesquisa pré-clínica. E aí, a doutora Elizabeth, junto com o doutor Vagnaldo e a doutora Andréa, né, fizeram o protocolo de pesquisa que foi aplicado pelo doutor Edmar, com toda a nossa equipe, tá certo? No Hospital de Trauma da Prefeitura de Fortaleza. O hospital cedeu, então, a enfermaria, né, onde a gente, com 2 leitos, para que a gente pudesse colocar os pacientes que estavam sendo tratados. E a equipe, né, de médica e de enfermagem ajudou muito, a equipe nossa e a equipe do próprio hospital, né, da unidade de queimados. E aí fez-se, então, o protocolo, foi o grupo A, tinha queimaduras superficiais, tá certo? O grupo B, superficial internado, ou seja, com a superfície maior do que 10% de queimado. E o grupo C, tá certo? Que era os pacientes com controle, né? Que eram que usavam a sulfadiazina de prata. Bom, então, aplicação e remoção da pele. Como é que se faz essa aplicação da pele? Primeiro você faz a limpeza, né, da lesão, né? Depois você aplica a pele da tilápia de uma forma como se estivesse colocando uma telha, sempre passando um pouco pela outra, né? O curativo oclusivo e contentivo, orientações por escrito para que o paciente não remova aquilo ali, né? Então, faz um repouso de 48 horas, né? E pode ocorrer um pouco de ardor e retração, que raramente ocorre nas primeiras 48 horas, né? E a remoção da pele se faz facilmente com água ou vaselina. Então, aí, mostrando como é que se faz a limpeza, você faz, porque ela está com essa pele, ela vem com glicerol. Então, você lava a pele, né, e coloca sobre a queimadura. Depois de você colocar isso aí, você coloca gaze, né, e coloca, então, uma atadura elástica por cima da gaze. Né? E depois, quando você tem o processo cicatricial, você remove a parte da crosta, né, da pele. Tem uma parte, a gente vai ver que é incorporada no processo cicatricial, e a parte do colágeno compacto, ele é, então, colocado, removido depois do processo cicatricial. Bom, aí só um resumo de tudo isso que eu falei, tá certo? Aqui a colocação, você vê que a pele é uma sobre a outra, que às vezes ela retrai, ela encurta, né? E depois você retira do curativo, faz aqui a contenção. Bom, então, o estudo em queimadura de 2º grau, né? Então, fizemos os 3 grupos e tal, essa coisa toda. Eu vou apresentar aqui só que os resultados, alguns pacientes, né, que tiveram um sucesso, né? Essa aqui, queimadura, colocada a pele da tilápia, e realmente com cicatrização em 9 dias. Né? Esse aqui, cicatrização em 10 dias. Né? Geralmente, ela leva 14 dias, a cicatrização. Aqui, também a cicatrização em 10 dias. Né? É um negócio fantástico. Eu realmente, no começo, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu fiz porque eu gosto de desafios, mas eu não acreditava, eu não conhecia a fisiopatologia da queimadura, né, como se fazia tratamento e tal, essa coisa toda. Então, eu fiquei um pouco cético no início, mas depois eu vi que, quando nós fizemos com os animais, com os ratos, a gente conseguia realmente um sucesso grande, né, na cicatrização. Então, nós fomos mostrando aí, né, o paciente com mais de 10% de queimados, né, de área queimada, mostrando aí a cicatrização. Às vezes, você precisa fazer a remoção, né, principalmente em crianças. Né? Esse aqui fez a renovação uma vez, né? Então, 10 dias de cicatrização. Então, aí outro, né? Esse aqui foram 10 dias sem remoção. Esse aqui também. A cicatrização é um negócio fantástico que ocorre. Né? 2º grau profundo, também as respostas foram muito boas, geralmente são 3 semanas, e conseguiu reduzir para 18 ou então 16 dias, né? Aí, esse aqui 17 dias, entre 16 e 18 dias.
Terceiro grau, não fica indicado você usar a pele da tilápia, porque é uma queimadura muito profunda, né? Você tem que fazer um enxerto, alto enxerto, mas a gente usa para iniciar o processo de cicatrização, tá certo? A granulação do processo cicatricial, você coloca lá, depois você retira e faz um enxerto, um alto enxerto, tira a pele do próprio paciente e coloca. E aí, outro exemplo de queimadura de terceiro grau, e aí você utiliza na zona doadora do enxerto, quando você faz a retirada da pele para colocar no enxerto da queimadura de terceiro grau, então você coloca então a pele da tilápia no local que você retirou aquela pele, né? Para facilitar a cicatrização. Aqui a cicatrização na pele, né? Depois de retirado o enxerto. Geralmente você tira isso aí das costas, ou então da coxa, né, do paciente. Em crianças, né, aí a gente fez 45 crianças, 46 crianças, né, e a resposta foi muito boa nas crianças, né. O grande problema que a gente teve é que as mães, já essa época do campeonato, já havia uma propaganda muito grande de que a pele da tilápia era muito boa para tratar os pacientes queimados e tal, e as mães, quando chegavam lá, se fosse randomizado para tratar com suva de azia de prata, entendeu? Então, havia, geralmente, várias mães reclamavam, não sei o que e tal, e a gente tinha que explicar, algumas, teve uma que não aceitou de jeito nenhum, ou leva a pele da tilápia, então ela retirava a filha do hospital, e a gente teve que colocar, mas não contou no processo de randomização. E aí, os curativos maiores, às vezes você tem que remover e colocar de novo e tal, mas o sucesso total, né? Você vê aqui essa área toda queimada, tá certo? E aqui isso foi removido uma vez, né? E colocado de novo aqui, né? A cicatrização. Esse aí também, uma área de mais de 20% queimado. Foi um sucesso muito grande o tratamento de queimadura. Depois fez um estudo da dor, né? Onde, novamente, o grupo de pesquisadores aqui do MPDM, que trabalha com dor e inflamação, fez uma avaliação dos pacientes com dor, né? Porque era interessante, quando você colocava a pele da tilápia, eles referiam que não sentiam dor, né? Olha, na hora que colocou, a dor passou. Né? Então, era uma coisa assim. Aí nós fizemos uma analgesímetro, né? Foi colocado analgesímetro para mensurar a dor, pacientes que faziam a sulfadiazina e a pele, né? Então, houve uma redução de 73% comparado com a sulfadiazina, né? Então, foi um negócio espetacular. O estudo dos custos, nós fizemos só o custo ambulatorial, né? E chegou a em torno de quase 60% da redução dos custos, né? Do tratamento ambulatorial. O tratamento, eu não coloquei aqui, mas a gente está fazendo, o tratamento do paciente internado chegou quase 90% de diminuição de custos, né? Então, as vantagens do uso da pele da tilápia, primeiro, pouca troca de curativos, diminui a dor do paciente, previne a perda de líquidos, né? Ela retém os líquidos, evita infecções, impressionante como dos mais de 300 pacientes que a gente tratou aqui, né, nenhum deles teve problema de infecção, né? E quase nenhum usou antibiótico, né? Atenua as secreções, os curativos são líquidos e inodoros, né? Reduz o trabalho da equipe substancialmente e reduz os custos, né? Qual é o possível? A gente viu o seguinte, colocava a pele da tilápia, quando você retirava, né, por qualquer motivo, no meio do tratamento, a pele da tilápia tinha diminuído. Eu marquei aqui para avisar quando tivesse muito tempo de acabar, mas como a gente começou 35 minutos depois, né, ainda tem um pouquinho de tempo para a gente terminar. A gente viu o seguinte, quando você retirava, né, a pele da tilápia do paciente no meio do tratamento, às vezes precisava tirar, você via que não tinha, se você observar aqui, você vai observar aqui que aquela partezinha branca, né, que foi colocada, que estava lá, né, que é o colágeno frouxo, né, do tipo 1, ele tinha desaparecido. Ficava uma parte só de colágeno tipo 1, e aí você só tinha aquele colágeno compacto, que é esse que está na superfície, né, que é aquela crosta que a gente, quando retira depois do processo cicatricial, né?
E aí você vai ver o seguinte, que possivelmente o que aconteceu é que as proteases do processo cicatricial, que são liberadas nos tecidos, na queimadura, na ferida, elas devem quebrar esse colágeno, que é um polímero, né? Quebrar o colágeno, e as moléculas, né, são incorporadas no processo cicatricial para formar novos colágenos, neocolágenos. Né? Aí você diz o seguinte, quais são as proteínas que tem, então, além do colágeno, que possa ser antibiótico, ou então alguma proteína que possa ser analgésica, alguma molécula que possa ser analgésica? Então, nós estamos fazendo um estudo agora, tem estudante de pós-graduação que está fazendo um estudo para detectar quais são os componentes que tem quais são os componentes proteicos e não proteicos que estão na pele da tilápia, e quais são os que têm possíveis efeitos antibióticos ou analgésicos na pele da tilápia. Esse aqui é um espectrômetro de massa para fazer análise de proteínas. Né? Bom, nós criamos também um banco de pele de tilápia para ficar disponível, por exemplo, se tiver algum desastre, incêndios e tal, e nós atendemos o pessoal em Portugal, teve um incêndio também lá no Oriente Médio, acho que foi no... Não sei agora, teve um incêndio por lá que também mandaram pedir pele da tilápia. A gente atendeu, né? Em Portugal, a gente também mandou. Eu não sei se usaram em Portugal, mas com certeza foi usado na Califórnia, naqueles animais que foram queimados lá, e usados também aqui nesse incêndio que teve aqui no Pantanal. Né? Nós temos a patente já no PCT, né? E aqui o PCT já foi liberada a patente, mas aqui no INPI ainda está só o registro. Né? Outras aplicações, né? Estomaterapia, né? Feridas de uma forma geral, pode ser usado, úlceras varicosas, pé diabético, né? Atresia vaginal, isso aqui já está sendo feito. As outras duas são só conjecturas que a gente pode usar, né? Nós não usamos ainda. Mas tem as mulheres que nascem com atresia vaginal, com síndrome de Kopdansky, né? Elas têm a vulva, mas não têm a vagina. Então, você vai fazer a vagina. O que se fazia? Retirava a pele, né, aqui da região inguinal, né, e usava para fazer uma vagina, o canal vaginal. Só que o canal vaginal era muito pequeno, entendeu? E você usava pouca pele para não ficar muito... E, além do mais, olha, a cicatriz é cicatriz estigmatizante, cicatriz grande, né? Então, é complicado. Daí se veio a ideia, né, do Dr. Leonardo Bezerra, da doutora Zenilda Bruna, de tentarem usar a pele da tilápia. Né? Eles fizeram o mesmo processo, usando até um tubo maior com a pele da tilápia, né? E foi um sucesso realmente espetacular. Mais de 50 pacientes já foram operadas, né? E, como aqui é um centro de referência, vem pacientes do Brasil inteiro para fazer esse tipo de cirurgia, e um sucesso absoluto. Eu só entrevistei 2 das pacientes e realmente foi um sucesso muito grande. Né? Uma delas me disse, não, já fiz o test drive e foi um sucesso total, né? Depois de 6 meses. Né? Bom, então, uma outra coisa impressionante é que a pele da tilápia, tá certo? Ela incorpora, né? Da mesma forma quando você viu lá na queimadura, ela incorpora o colágeno na parede da vagina e forma-se uma neovagina, né? Ali dentro. E isso foi usado também para a cirurgia de redesignação sexual, para formar a neovagina, né? As pessoas querem mudar de sexo. Então, tem esse pessoal já fez também mais de 60 cirurgias, né? Usando, em vez de usar a invaginação da pele do pênis para fazer a vagina, que às vezes ficava muito curta, né? Aí está usando agora a pele da tilápia, com muito sucesso. Outra que são feridas em animais, né? Tem um estudante agora fazendo a tese dela em feridas em animais, né? Então, o que a gente tem obtido é que esse animal aqui estava já com 40 dias com essa ferida, foi atropelado, estava com essa ferida, não cicatrizava, colocou-se a pele da tilápia, tá certo? Em 3 semanas, né? Você está vendo aqui a sequência, toda uma troca aqui, outra troca aqui, 3 semanas já estava cicatrizado. Né? Está se usando também para a reconstrução do forro nasal, né? Forro nasal. Está sendo professora de São Paulo.
usado também para proteção da área doadora de palato após a remoção de enxerto na odontologia. Há outras pesquisas em andamento. O que se fez agora? Se tentar fazer a pele liofilizada, com a ideia da doutora Elizabeth, um spray cicatrizante e um cosmético, né? A mulher só pensa logo em cosmético com colágeno para evitar o envelhecimento e tal, essa coisa toda. Então, a Edmar teve a ideia de fazer a pomada, tá certo? E a gente teve a ideia de fazer a matriz dérmica acelular a partir daí, né? Então, fizemos a preparação e a aplicação dos tipos de colágeno tipo 1, né? Foi feito para você usar em cosméticos, pomada e tal, você tem que tirar o colágeno, né, da pele da tilápia. Isso foi feito de uma forma muito elegante pelo professor Carlos Paet, né, que é um dos nossos pesquisadores aqui. E isso propiciou a que se pudesse usar esse colágeno agora, tá certo? Em pomadas, sprays, tá certo? E processos cicatriciais, inclusive, né? A nanofibra de colágeno também é uma ideia de se fazer para usar. O colágeno, para usar como nutracêutico de colágeno hidrolisado, se você tiver uma quantidade maior, pode ser utilizado, né? A pele liofilizada foi um step-up, né, que a gente teve aqui, né, que foi a ideia da doutora Elizabeth Moraes, que é uma pesquisadora clínica, mas que tem umas ideias brilhantes. E aí, o que ela fez? Ela disse, olha, por que vocês fazem a desidratação com álcool, tá certo? Por que você não faz a desidratação direto usando o liofilizador, né? E, então, a gente fez usando o liofilizador, que foi feito também pelo Dr. Carlos Paet, né? Que foi quem desenvolveu a metodologia da pele liofilizada. E que é muito mais racional você usar a pele liofilizada, porque a pele liofilizada você faz a esterilização com radiação, né? E envelopa isso aqui e não tem tempo. Você pode manter com muito mais facilidade, não precisa botar em refrigeração, nem nada, você pode manter com muito mais facilidade do que a pele com glicerol, né? E a matriz dérmica celular, o scaffold, né? Isso aqui é o futuro da pele da tilápia, né? Você pegar, tirar as células que possam provocar reações alérgicas e usar só a pele da tilápia, só a matriz dérmica da pele da tilápia, certo? Em todos os outros processos, né? Então, a obtenção foi feita pelo Dr. Felipe Rocha, que também é nosso pesquisador aqui, né? E aí a obtenção da pele, né, isenta de células, né? E esses scaffolds, ele é só matriz dérmica, então se permite usar uma série de aplicações em medicina, como, por exemplo, as próprias úlceras, né? Para a cicatrização de úlceras, na reconstituição de tendões, tá certo? Em odontologia, você tem reconstrução de grandes defeitos ósseos, de trauma, infecção, ressecção tumoral, perda alveolar, anormalidades esqueléticas, né? Necrose avascular, má união óssea, né? E osteoporose. Tudo isso você pode usar a pele da tilápia, né? E aqui um exemplo usado em odontologia, né? Que é na retração gengival, né? Retração gengival, se foi colocada aqui a pele da tilápia e ela reconstruiu, né, essa parte aqui, essa retração. E aí pode ser usada também em implantes, né? Em cirurgias plásticas, hoje você está colocando a prótese embaixo da pele, não mais embaixo do peitoral maior, e aí você precisa ter alguma coisa para sustentar essa prótese, né? Então, você está propondo usar também as próteses mamárias, né? Também para fazer válvulas cardíacas, né? Na cirurgia de dura mata, já estamos fazendo aqui os experimentos pré-clínicos, né? Na perfuração do tímpano, é possível também usar. Na substituição de telas para hérnias, né? Na urologia, né? Na aplicação nas lesões de bexiga, ureter, assoalho pélvico, de uma forma geral. Gastroenterologia também nas fístulas esofágicas, né? Em oftalmologia, um sucesso total, uso em oftalmologia. A doutora Mirza Mello, que é uma oftalmologista veterinária, né, usando em cães, né, que tinham lesão da córnea, então com sucesso total de cicatrização entre 20 e 30 dias, né, porque demorava muito mais, né? Então, você usando, por exemplo, eles usavam outro tipo de matriz dérmica,
estou lembrado agora qual era a matriz dérmica. Mas, enfim, foi um sucesso, né? O uso em odontologia veterinária, ela vai defender agora a dissertação dela, né? Com 60, no caso de 60 animais, né? Premiações, digamos, 19 premiações ao longo desses 5 anos de pesquisa, né? Foram várias premiações no Brasil. E recebemos visitas de políticos importantes, mas que não acrescentaram nada, né, na pesquisa e nem no financiamento. Né? Aí tem governador, prefeito, deputado federal, ministro da Saúde, né, tudo aí visitando aí, mas dinheiro que é bom nada. Né? Aqui é a equipe, né, com o prefeito de Fortaleza, na época. Né? Aí fomos chamados lá pela Presidência da República, né, para mostrar a viabilidade de se usar isso no SUS. A gente mostrou lá para o presidente, para o então ministro da Saúde, que era o Mandetta, mas que a gente ainda não conseguiu viabilizar isso, não por culpa do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde, mas por culpa nossa, né? E eu vou explicar o porquê que isso está acontecendo. Né? A gente conseguiu fazer tudo isso, né? O desenvolvimento em menos de 5 anos, a gente conseguiu desenvolver isso, né? Em 2015, né? O início de 2019, 4 anos e pouco, né? 4 anos e meio. O que entravou, já era para estar chegado isso no balcão da farmácia, né? Era para estar nos hospitais, unidades de queimado. O que entravou isso aí? A burocracia de você conseguir viabilizar, tá certo? A patente, porque a minha parte da patente, a patente foi dividida em 4, né? A Enel ficou com 25%, os dois cirurgiões plásticos que tiveram a ideia com 25%, e 25% para a gente, né, para mim. A minha parte, eu passei para a universidade, né? Sou professor da universidade, pesquisador da universidade, passei para a universidade. O grande problema é a universidade viabilizar isso aí, né? Tem que fazer licitação, é uma confusão tão grande. Aí, quando chegou aí, eu perdi a paciência e deixei outra pessoa mandar à frente disso aí, porque eu realmente não tenho tempo nem paciência para estar lidando com essas burocracias. Mas tanto a pandemia quanto a burocracia na universidade me travaram isso aí. Não é que é culpa da universidade, é porque tem que seguir uma legislação, tem que seguir uma burocracia para chegar até a repassar isso aí para a indústria. Né? Bom, aí, falando aqui realidade e ficção, só para a gente falar rapidamente, 2 seriados americanos, né? O The Good Doctor falou também do uso da pele da tilápia, que tinha sido desenvolvido aqui no Brasil, e o Grey's Anatomy também falou um pouco sobre o uso em pacientes. Né? Em outros países, eu não vou falar isso aqui, foi o uso no osso queimado, que eu já falei lá da Califórnia, não vamos perder tempo, a gente já está com muito tempo. Usou isso aí, saiu em vários jornais americanos, a gente tem uma entrevista para a ABC falando sobre isso aí. Né? E as mídias, né, foram mais de 300 entrevistas que foram dadas pelos pesquisadores, obviamente, que foi só por mim, doutor Marcelo, doutor Edmar, doutor Carlos, Felipe, né, doutora Elizabeth, vinculado em 38 países, 12 idiomas, mais de 400 milhões de visitas nos sites, né, que foram vinculados. E também foi enviado para a NASA para ver se ela podia permanecer no espaço sem sofrer nenhuma alteração da estrutura. Né? Hoje nós temos no Brasil e no exterior, são 263 pesquisadores de 6 estados brasileiros, 5 países, 8 estudantes de mestrado, 5 de doutorado, 2 pós-doutorandos trabalhando, 26 de iniciação científica, 23 artigos publicados, 2 artigos guardando publicação, sucesso nas queimaduras, na reconstrução vaginal, na redesignação sexual, no tratamento de feridas veterinárias. Né? 19 prêmios em primeiro lugar, e a pele hoje nós temos produtos, a pele de glicerol, pele liofilizada, o colágeno e a matriz dérmica para serem utilizados. Né? Então, a contribuição da IPDM para a medicina translacional, né? E para a pesquisa multidisciplinar e interdisciplinar. Sem essa estrutura, a gente não teria conseguido o tempo recorde que a gente conseguiu, porque tudo foi feito aqui dentro com participação dos nossos pesquisadores. Né? Nós tínhamos aqui um bom biotérico para produção de excelentes animais, né?
e 22 laboratórios e uma estrutura, toda uma estrutura de pesquisa clínica aqui dentro funcionando, né? Esse aí é o nosso centro de pesquisa, aqui é a parte interna. Produção científica nossa, nós produzimos em 6 anos que a gente foi desde a criação, foram 1.367 artigos científicos, né? A capacitação de recursos humanos, aí nós temos uma quantidade enorme de estudantes, temos 59 estudantes na medicina translacional, e 12 programas de pós-graduação que têm estudantes desenvolvendo teses, né, e dissertações aqui dentro, né, e trabalho de conclusão de curso. A estrutura física nossa, nós temos uma unidade de farmacologia, uma unidade multiusuários, né, centro de genômica e bioinformática, nós temos um bom biotério, são 24 laboratórios, são 22 dentro do prédio principal e 2 laboratórios dentro do biotério, né. Os laboratórios abrangem áreas de farmacologia, toxicologia, genômica, toxinologia, bioquímica, virologia, né? Hoje nós temos um laboratório para estudar bioagentes patogênicos, né? Está localizado fora da estrutura do nosso aqui, né? É um laboratório dentro do nosso campus, dentro do nosso setor, mas não está dentro dos outros para não contaminar os outros laboratórios, né? Bom, a estrutura da farmacologia clínica, nós temos 66 leitos, 13 consultórios, um consultório odontológico, enfermaria para cuidados especiais, né, para oncologia. Aí está aí toda a estrutura que nós temos, os laboratórios, de uma forma geral. E a estrutura tem dá um apoio logístico para toda essa lista, né, de coisas que a gente faz, né? Aí a planta mostrando os ambulatórios aqui, a enfermaria do térreo, né? Apoio logístico, né, com a parte de almoxarifado, arquivo, etc. E não um refeitório. A parte administrativa, nós temos aqui um auditório para 200 pessoas e ambulatórios, um ambulatório com 15 consultórios, né? Aí temos vários laboratórios, enfermaria também para pacientes lá, para voluntários sadios, aliás, para pacientes no térreo e para voluntários sadios no primeiro andar, né? Aí os vários laboratórios, né? E aí só mostrando aí a estrutura dos laboratórios, de uma forma geral. Aí a estrutura clínica, da pesquisa clínica, né? Que são 64 leitos, né? O biotério, o nosso biotério é um biotério realmente espetacular, muito bem montado, né? Uma coisa que me dá muito orgulho, né? E para terminar isso aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente ganhou não sei quantas medalhas e tal, entendeu? E essa coisa toda. Eu valorizo todas essas comendas, prêmios, troféus que eu recebi, mas eu não quero ser apenas o cientista mais laureado do cemitério, certo? Quero deitar a cabeça no travesseiro e pensar que, mesmo em vida, eu fiz algo útil pela sociedade. Isso sim é o que me enche de orgulho, né? Muito obrigado. Aí tem todos os meus endereços, eu estou à disposição de vocês. Estou à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, quem vai conduzir aí as outras questões. Professor, obrigado. Você pode estender o compartilhamento ali, para a gente poder conversar um pouquinho. Tá ok. Aí. Pronto, né? Professor, você está me escutando? Estou escutando. Primeiro, assim, sem palavras, parabéns por essa trajetória, né? E a gente vê o quanto a sua contribuição para o país, aí, para o mundo, numa área que foi um desafio, né? Como o senhor mesmo diz, o desafio que vem do leito para o laboratório, para a bancada e está retornando para a bancada em todos os passos necessários até que ele realmente chegue lá, né? Com apoios, em alguns momentos, sem apoios em outros, mas o senhor sempre continuou com a equipe, com todos esses pesquisadores e colegas, né, trabalhando naquilo que acredita, né? As pessoas estão aqui lhe agradecendo, lhe cumprimentando, né, como um exemplo inspirador para muitos pesquisadores, para jovens, para a sociedade. Eu tenho algumas perguntas, né? A primeira delas, professor, é assim, Dorico, o quanto, né, na tua carreira, isso não foi uma coisa que possivelmente tem nada a ver com o teu doutorado, não tem nada a ver com as coisas que tu fazia. Como é que isso apareceu e disse, puxa, essa bandeira agora eu tenho que ir com ela, eu tenho que levar ela, até que ponto eu vou levar, até onde eu vou levar? Como é que foi isso na tua carreira, assim, como médico,
né, que trabalhava em farmacologia em várias frentes, respeitado já em várias outras questões, ter a pele de tilápia como uma bandeira, né? E então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha, na realidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios, certo? Gosto de desafios, né? Cresço muito com as críticas, eu não sou aquelas pessoas revoltadas contra as críticas e tal, as pessoas que me criticam, eu analiso as críticas que são feitas, né? Quando eu comecei a fazer pesquisa clínica, né? Porque eu fiz meu doutorado em farmacologia e oncologia experimental. Quando eu terminei de fazer o meu doutorado, né? A minha esposa estava fazendo o doutorado dela também em farmacologia clínica, né? E o minha era a oncologia básica, né? Oncologia experimental. E aí, o meu orientador disse, você vai ficar aqui mais um ano, porque ela estava dependendo de pacientes, né? Eu terminei 4 anos, então ele disse, você vai fazer agora uma residência em oncologia clínica, né? Daí eu fiz lá no hospital de oncologia lá em Oxford, e eu fui, então, fazer oncologia clínica. E comecei a testar, a ver, né, muitas pessoas fazendo, os pesquisadores fazendo protocolos, testando novos protocolos, né, com medicamentos, inclusive, na época, estavam testando o Taxol, né, lá, estudando também uma parte do meu trabalho foi estudando a resistência de drogas anticâncer. E eu comecei a ver que a gente precisava ter os desafios, não era só focar naquilo que eu estava fazendo. Quando eu voltei para o Brasil, quando eu terminei de fazer meu doutorado, eu e a minha esposa tivemos oferecimento para ficar lá e tal, para ir para a Nottingham, estava abrindo um hospital novo, né? E eu tinha feito muita parte de oncologia, aliás, a parte de biologia molecular, que era uma coisa que estava crescendo, e aprendi a fazer anticorpos monoclonais com os caras que inventaram o anticorpo monoclonal em Cambridge, né? Que é o César Newton e o Kohler, né? E aí, o que acontece? Eu gosto de desafios, então eu disse assim, não vou ficar aqui, eu vou voltar para o Brasil, certo? Quando eu cheguei aqui, o primeiro desafio foi montar o meu laboratório, o segundo desafio foi fazer uma unidade de farmacologia clínica. Quando nós fizemos a unidade de farmacologia clínica, que era uma unidade pequena, apenas com 24 leitos, começou com 12, depois passei para 24, fora dessa estrutura que você viu, a gente começou a fazer estudo de bioequivalência, tá certo? Para a indústria farmacêutica. E isso nós fomos o primeiro grupo a fazer estudo de bioequivalência, quando surgiram os medicamentos genéricos que precisavam de bioequivalência. Então, o primeiro desafio foi trabalhar com medicamentos genéricos, que era uma coisa que eu não sabia fazer. A minha esposa fazia bem, entendeu? Que ela tinha aprendido a fazer isso lá em Oxford, mas eu não sabia. Então, foi o primeiro desafio. Eu disse, vamos fazer, vamos aprender e tal, entendeu? E começamos esse desafio. Daí a gente conseguiu os primeiros 100 medicamentos genéricos que foram disponibilizados no comércio no Brasil, foram feitos pela gente aqui no Ceará. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? E foi o que levou a gente a conseguir o financiamento do BNDES para construir essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui não foi construída no dia da universidade. Todo ele trouxe de fora. Foi o BNDES, o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E o BNDES deu grande, foi 25 milhões, e os outros 5 milhões foi das duas instituições, né? O Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas, enfim, voltando para cá, né? Aí quando chegou o segundo grande desafio que eu tive, foi implantar uma estrutura para o transplante de fígado, né? Quer dizer, eu não sou cirurgião, mas o cara me procurou e disse, olha, eu queria que você montasse um laboratório de cirurgia experimental e eu quero que você me oriente a fazer cirurgia experimental de transplante de fígado. Ele não sabia escrever um projeto. Hoje é o maior transplantador de fígado de toda a América Latina. Mais de 2.000 transplantes de fígado feitos por ele, né? Esse cara foi me orientando. Mas foi outro desafio grande. Então, eu gosto de desafios, né? E o terceiro desafio foi a pele da tilápia, entendeu? Quando eles me procuraram para fazer o estudo com a pele da tilápia, eu não sei nada de pele de tilápia, nem de cicatrização, nem nada, mas fui estudar, né? Aí eles disseram assim, nós também não sabemos não, entendeu? Aí eu digo, e o projeto? Eu disse, nós não temos projeto, nem sabemos escrever um projeto. Então, eu fui estudar, escrevi um projeto, levamos para os financiadores e eles gostaram e conseguimos o dinheiro. E aí o resultado. Então, assim, em resumo, né, tem 3 coisas grandes que eu fiz na vida, sem ser da minha especialidade. Transplante de fígado, não tem nada a ver comigo. Medicamentos genéricos, que não tinha nada a ver comigo. E a pele da tilápia, tá certo? Tem 1000 aplicações aí na medicina, que também não tinha nada a ver comigo. Mas eu gosto de desafios. E eu acho que quem sabe a metodologia científica, quem tem a metodologia científica,
entendeu? Consegue fazer e enfrentar esses desafios. E uma coisa, me permita, me corrija, se não for também, dentro desses desafios, o senhor soube montar equipe também, né? A gente não faz nada sozinho, o senhor teve grandes colaboradores aí, grandes equipes, né, para poder fazer as grandes entregas, assim. E na área da medicina translacional, a parte de biologia experimental e a parte do uso de animais para experimentação é muito importante, né? Eu acho que o senhor pode trazer isso também em alguns momentos da apresentação. Eu, particularmente, trabalho com pigs, né? Os nossos colaboradores são em Illinois, em Chicago. O hospital em Chicago trabalha com pigs para co-clinical trials, né? Fazer em tempo real no paciente, nos animais, para acompanhar a evolução. Nosso trabalho é humanizar esses modelos para o estudo do câncer, para ser mais assertivo, para usar os 3 R's e diminuir o número de animais, porque tem um animal robusto que possa responder justamente a pergunta. Eu fiquei aqui pensando já, a gente que tem uma das metas é trazer o modelo para o Brasil, né? Se o senhor me lembrar, nós conversamos, acho que isso um tempo atrás. A Cláudia falou, né? Você está no projeto com ela lá, para ver se a gente consegue. Isso. E aí a Covid veio, atrapalhou todos nós como pesquisadores, tanto aqui no Brasil, ao redor do mundo, mas um dos projetos é com câncer de bexiga, e eu fiquei pensando aqui, poxa, o modelo com câncer de bexiga, daqui a pouco já dá para usar a pele de tilápia para recomposição de bexiga, vi que o senhor mostrou alguma coisa ali, então, possivelmente a gente possa aí buscar parcerias também, daqui de norte a sul do país, para poder fazer algo diferente. Eu tenho a minha última pergunta, relacionada à humanização de animais, né? A gente tem os camundongos PDX para humanizar, para ter uma resposta mais parecida com o humano, né? Tem os pigs humanizados, os oncopigs. Teria espaço para tilápias humanizadas, ou seja, expressando genes humanos para poder melhorar essa relação da pele com, não sei, uma coisa que me veio durante a sua apresentação, assim, imaginei. Vocês já pensaram alguma coisa nesse sentido? A pele da tilápia, realmente, você veja que ela não é rejeitada, tá certo? Quer dizer, ela não tem, e nem tem dermosensibilidade da pele da tilápia, né? Ela é muito bem aceita, mas, assim, e outra coisa, quando você usa matriz dérmica acelular, você também não tem reações. Aí já perdeu, claro. Aí eu não sei se valeria a pena a humanização. Sim. Os animais, sim, eu acho que é uma das coisas que a gente está aí vendo nesse projeto da Cláudia com você, é exatamente a humanização desses animais, né? Então, mas, não sei, da pele da tilápia... Só se mantivesse mantendo ainda as células, mas no caso, no avanço que vocês estão fazendo, já estão removendo as células, já estão numa fase de ter só os scaffolds, não faria sentido ela estar humanizada, entendo, concordo plenamente. Só se tivesse alguma necessidade de usar a célula que expresse uma proteína que aumenta a cicatrização, aí sim. Aí sim. Aí sim. Aí você queria... ou então colocar algum gene que produza maior quantidade de colágeno nessas tilápias. A gente já tentou ver aí, modificando a alimentação, entendeu? Mas é porque é muito variável. Então, se a gente tinha que ter uma criação de tilápia só para fazer experimentos, né? Isso. A gente pega a tilápia industrializada, né? Quer dizer, a tilápia que a gente tentou fazer com que umas gaiolas eles modificassem a ração e tal, essa coisa toda, mas é muito complicado você trabalhar em nível industrial com isso aí, né? Então, a gente espera que as coisas estão funcionando como estão funcionando agora, entendeu? Isso aí é uma evolução. Eu acho que o nosso grande desafio no momento é essa pele da tilápia vencer essa barreira burocrática, né, das universidades públicas para viabilizar isso para a indústria, entendeu? E fazer com que a indústria tenha 2 ou 3 indústrias que estão muito interessadas, né? E fazer com que isso chegue o mais rápido possível até os centros de tratamento de queimados. Professor, tem uma pergunta aqui da plateia que fala assim, pensei na minha área, neonatologia, poderíamos pensar na aplicação de pele de tilápia em aplasia cutis neonatal ou ictiose. Ela pergunta se o senhor tem alguma coisa...
É possível. A gente teve aqui um pessoal da dermatologia, né, que usou tem uma síndrome em dermatologia em que você fica parecido com, esqueci agora o nome da síndrome, em queimados, parecido com, mas foi uma casuística só, tem um relato de casos, entendeu? E é possível que possa ser usado, né? Quer dizer, a gente usou muito em crianças aqui, sem nenhum problema, né? As queimaduras, então é possível que possa ser usado, né? Possa ser usado. O que precisa ter é, por exemplo, um projeto bem feito, né, que seja aprovado no comitê de ética do hospital, entendeu? E que possa realmente mostrar waypoints, né, com uma viabilidade do uso dessa pedra datilada. Né? Mas a gente está à disposição, se for preciso, né, para fazer isso ali, a gente está à disposição. Uma outra colega aqui pergunta se existem estudos com radiodermite. Não existe não. Quer dizer, então, se quiser qualquer contribuição ou qualquer colaboração que quiser ser feita, é bem-vinda. Meus contatos estão aí, né? Na final, coloquei os contatos. E, assim, as colaborações, todas elas são bem-vindas. Você viu a quantidade de pesquisadores que tem, a quantidade de colaborações que a gente está fazendo. Ninguém nunca cresce sozinho, né? Quer dizer, quando eu estudava no Colégio de Padre, Colégio dos Jesuítas, aqui, o Colégio Santo Inácio, e a gente era obrigado, eu era semi-interno, e você era obrigado, por mês, a ler 3 livros. Né? E uma vez o padre chegou para mim e disse, que tomava conta lá dos alunos, chegou para mim e disse, olha, tem um livro aqui que eu queria que você lesse, certo? Que era nada mais e nada menos do que a biografia do Napoleão Bonaparte. Né? E eu acho que eu tinha uns 13 para 14 anos, talvez 14 anos, é por aí assim. E aí eu tinha uma frase lá que o Napoleão dizia, né? Dividir para reinar. Né? Então, isso foi uma coisa que norteou a minha vida inteira. Né? Quer dizer, por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu nunca quero as coisas sozinhas para mim. Esse centro de pesquisa podia ter feito uma coisa menor, ter ficado só para mim. Trabalhando eu e a Cláudia, o pessoal da coisa, e o pessoal da pesquisa clínica. Mas eu fiz questão de trazer para cá os melhores pesquisadores da universidade que trabalham na área de saúde. Certo? Quer dizer, e hoje nós temos 62 pesquisadores alocados aqui, em 24 laboratórios, como você viu, né? Em uma área de pesquisa clínica enorme. Né? Nós temos aqui um grupo de pesquisa clínica grande. Né? E olha que o Hospital das Clínicas tem, como a EBSER, né, em Brasília, tem um centro de pesquisa clínica também. Tá certo? Quer dizer, mas a gente está aqui fazendo a nossa pesquisa clínica. Né? Então, eu gosto de agregar pessoas. Né? Então, eu acho que a melhor coisa da minha... quando eu morrer, né, para as pessoas não estão muito bom, estou com 71 anos, não sei nem quanto mais de vida útil eu tenho, mas uma coisa que me orgulha muito é de agregar pessoas. Né? De agregar pessoas. Você esteve aqui, você viu o que a gente conseguiu fazer, tá certo? E o que mais me orgulha não é de ter construído esse centro de pesquisa, não é de ter construído um biotério de excelência, mas é de ter agregado pesquisadores de alto nível para trabalhar aqui. Não adianta você ter prédios lindos, belíssimos, se você não tiver pesquisador para colocar dentro. Certo? Então, hoje, nós não podemos mais receber ninguém, porque não tem mais espaço. Né? Mas, isso é o que me dá um grande orgulho. Né? Foi isso aí. Professor. Como disse um amigo meu que disse aqui, né? Eu gosto muito de pescar e você sabe que todo pescador mente muito e tal, e a gente aumenta muito o tamanho dos peixes, obviamente, para poder mostrar que pega muito peixe e tal, essa coisa toda. E um amigo meu disse assim, você não é um grande pescador de peixes, tá certo? Você é um pescador de talentos, né? E realmente é uma coisa que me orgulha muito, foi ter conseguido congregar e manter em harmonia, tá certo? Essa quantidade de pesquisadores, porque é uma coisa difícil de você manter harmonia quando você tem 62, tá certo? PH deuses, tá certo? Que cada um se acha mais importante do que o outro, né? Mas a gente se mantém aqui numa harmonia invejável. Né? Então, essa assim, uma coisa que me dá muito orgulho foi ter conseguido reunir essas pessoas. As pessoas terem acreditado em mim. Né? Então, isso aí foi muito importante. Professor, gostaria de lhe agradecer a nossa audiência aqui, os alunos, professores.
E lhe parabenizar mais uma vez, né, pela sua trajetória, por tudo que tem contribuído, e é justamente isso, formar grandes centros de excelência fora do eixo Rio-São Paulo, aí, que é um outro desafio, isso conseguiu fazer, né, no Nordeste do país, né, um centro de referência no Ceará, que é referência internacional, como o senhor mesmo disse, o biotério que vocês desenvolveram, eu tive a oportunidade de conhecer, é fantástico, né, e eu acho que a gente tem que buscar atrair mais recursos para o que já existe, porque a gente ficar duplicando ou triplicando as mesmas coisas. E, como o senhor disse, trabalhar em colaboração, né? Então, a gente ampliar o que já existe, injetar dinheiro onde já existe e seguir a colaboração e cada um fazendo uma parte na ciência. A ciência com assistência é um olhar que os nossos hospitais da EBSER entenderam que esse é um dos caminhos importantes, não tem como fazer assistência sem ciência, né? Senão a gente fica só tapando furo, não é essa história, não é esse caminho, né? O caminho é estar com a academia junto, né? A grande vantagem é ter a universidade, a academia, trabalhar com educação e trabalhar com saúde de forma simultânea, é um privilégio para nós, a gente está trabalhando com essas duas coisas. Os países desenvolvidos do mundo, para quem nos escuta, sabem que os países valorizam, o que eles mais valorizam é educação e saúde, né? E um presidente de um país, ele busca, né, sempre perguntar para as universidades o que a universidade tem de maior desenvolvimento em áreas específicas, tanto de defesa, engenharias, até a área da saúde. Então, fortalecer as nossas universidades, fortalecer os nossos hospitais universitários, conversar a academia, né, conversar as universidades com os hospitais, vai nos levar para um outro patamar, né, se a gente estiver trabalhando nisso. E o seu exemplo é um exemplo, né, de sucesso, e a gente lhe agradece de estar compartilhando aqui conosco, né, junto com 50 anos de pesquisa do HUB. Eu não sou HUB de raiz, sou da UFPEL aqui do Sul, mas tive a oportunidade de estar trabalhando com pesquisadores fantásticos, né, junto ao HUB, cada dia conhecendo mais um novo pesquisador e interagindo com outros pesquisadores, e com isso abre caminho da rede, né, do network científico que todos nós precisamos. Lhe agradeço, então, obrigado, professor, agradeço a todos, e nós encerramos a nossa apresentação por aqui. Eu só gostaria de finalizar agradecendo o convite, foi uma honra para mim ter participado, ter sido convidado para fazer essa abertura, e me colocar à disposição e as pessoas que quiserem colaborar conosco, entendeu? Nós estamos à disposição. Né? Você sabe como nós estamos abertos aqui a colaborações, né? Estamos aqui à disposição. E agradecer mais uma vez o convite que foi feito pelo HUB, né? E assim, agradecer a todos os organizadores do evento. Tá? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos.